Fechar nossos olhos, vamos agradecer ao nosso Deus. Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor renova no nosso coração essa consciência de que a grande comissão entregue aos teus filhos, aos apóstolos, aos discípulos de Jesus, no tempo do início da igreja primitiva, no final do ministério de Jesus, aquela grande comissão não foi só para eles, mas é também para nós. A palavra dada ao Senhor, pelo Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos, quando ele disse que seriam revestidos do Espírito Santo e seriam testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Nós temos compreendido que essa comissão é também para nós. E por isso nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem nos dado o privilégio de sermos participantes no sustento dessa causa. Na entrega dos nossos dízimos, no investimento das nossas ofertas, temos sustentado o teu trabalho perto e longe. E te louvamos porque as notícias que nos chegam é que o poder do Senhor não só tem multiplicado os recursos, mas também tem feito prosperar a palavra que tem sido semeada nos corações. E almas têm sido alcançadas, povos têm sido alcançados pela graça do Senhor e para a glória do Senhor. E assim alimentamos no coração a esperança de que o tempo da volta do Senhor Jesus Cristo está próximo. Os povos têm sido alcançados. E quando todos os povos tiverem sido alcançados, é a promessa do Senhor, que então virá o fim. Maranata, vem Senhor Jesus. Que nós possamos encontrar alegria e motivação em investir o que temos e o que somos nessa obra, para apressarmos esse tempo, para a glória do teu nome e para a alegria da tua igreja. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, a gente tem, eu creio que todo pregador, todo professor de escola bíblica, todo líder que de alguma forma lidera um grupo de pessoas na igreja, vive esse incômodo no coração, né? A gente quer, nas oportunidades que a gente tem de compartilhar a palavra, seja de maneira formal, no culto, como é agora, seja nas nossas conversas informais, o desejo nosso é de usarmos a palavra e conseguirmos traduzir em palavras aquilo que vai dentro do nosso coração. Mas a gente raramente consegue fazer isso, né? E eu peço a Deus que Deus me ajude a comunicar a palavra, para que o Espírito Santo de Deus trabalhe os corações. Mas eu gostaria, nesse momento, compartilhei isso com os irmãos durante a oração, e eu gostaria de poder fazer com que os irmãos sentissem o que eu estou sentindo, o que eu estou vivendo hoje. A gente tem, Deus tem nos permitido sonhar com a obra dele. Deus tem movido a mão dele no meio da igreja, nas nossas vidas, e isso tem aquecido de maneira assim extraordinária o meu coração. Hoje é um dia que o coração parece que não vai caber no peito, né? A gente olha a igreja, a gente olha aquilo que Deus está fazendo, e o coração vai se enchendo de uma alegria, e eu queria que os irmãos pudessem sentir isso, mas eu não consigo fazer os irmãos sentirem isso. O único jeito dos irmãos sentirem isso é os irmãos fazendo esse caminho, trilhando esse caminho que a gente tem proposto, o caminho de chegar mais perto de Deus, o caminho de gastar mais tempo com Deus, o caminho de buscar e pedir a Deus que nos ajude a sonhar os sonhos de Deus. Quando a gente começa a olhar para frente, para os dias que virão, e consegue enxergar aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus vai fazer, isso transborda o nosso coração de alegria. Então, uma das formas de buscar isso é disciplinar a nossa vida devocional, é disciplinar a nossa vida de oração. E é por isso que a gente está nessa caminhada aqui, né? Buscando nos disciplinarmos para vivermos uma vida poderosa de oração. Então, hoje nós vamos caminhar um pouco mais nessa direção. Eu quero convidar os irmãos a fazermos a leitura em Lucas capítulo 22, versos 47 e 48. O texto diz assim: estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão. E um dos 12, que se chamava Judas, ia diante dela e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traís o Filho do Homem?
Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Estamos falando a respeito de oração, e nós já falamos a respeito daquela primeira parte da oração, que é a parte da celebração, da gratidão a Deus, da adoração a Deus. E a segunda parte desse momento de oração é a parte da confissão de pecados. E aí, no nosso último encontro, há 2 semanas atrás, na semana passada, eu estava lá no Retiro de Pastores, há 2 semanas passadas, nós falamos a respeito dos pecados de pensamento. E a gente vem falando sobre essa necessidade da gente aprender a nomear pecado. Esse negócio de pedir perdão a Deus pela multidão de pecados, isso não funciona, né? A gente peca muito mesmo, espero que não peque tanto, assim, multidão, né, de pecados, né? Dá tempo de ir pedindo perdão para não juntar uma multidão. Mas pedir perdão por multidão de pecados, para nós, para o nosso desenvolvimento espiritual, não produz nada. A gente precisa nomear pecado. A gente precisa, naquele momento de oração, a gente precisa se lembrar dos diferentes tipos, das diferentes classes de pecado, e a gente precisa entender onde a gente está falhando, para que a gente possa chamar o pecado pelo nome, colocá-lo diante de Deus, para encontrar em Deus a motivação necessária para lutarmos contra aquele pecado e vencermos o pecado. Então, tropeçar é do homem. Agora, permanecer caído é do homem que não conhece Jesus, não é próprio mais para nós, né? Nós que somos crentes em Jesus Cristo, nós podemos tropeçar, podemos, né, dar aquela, né, catar cavaco, como o pessoal costuma chamar, né, sair tropicando, pode até cair, mas o nosso lugar não é no chão. Então, a gente se levanta, a gente se coloca de pé e caminha na direção de Deus. Então, falamos sobre pecado de pensamento. Hoje nós vamos falar sobre a segunda categoria desses pecados de pensamento. Desses pecados, né? Falamos sobre pecado de pensamento, hoje vamos falar sobre pecados de atitude. E aí, quando nós falamos sobre pecado de atitude, não podemos confundir atitude com ação. A atitude é aquilo que me move para a ação. Então, quando eu faço alguma coisa, aquela coisa pode ser ruim ou pode ser boa, mas dependendo da atitude que está por trás dela, da intenção dela, mesmo sendo boa, mesmo enganando aos olhos daqueles que veem, não vai enganar o coração de Deus. Deus sabe por que a gente faz as coisas. E aí a gente precisa pensar nisso, né? Uma mesma ação pode ser motivada por atitudes diferentes, isso é, por motivações diferentes. Para os homens, isso pode passar despercebido, mas Deus vê e julga o coração, e está sempre olhando para o nosso coração, para as nossas atitudes, intenções, motivações, antes de olhar para as nossas ações. Então, o que eu estou fazendo e que, aos olhos dos outros, pode até parecer algo realmente bom, está sendo motivado por um desejo bom, por uma intenção boa, por uma atitude boa? Eu preciso pensar nisso, porque senão eu faço coisas que os outros aplaudem, mas Deus mesmo está reprovando. E se Deus reprovar o que eu faço, todo mundo me aplaude, Deus reprova, pronto, perdi. É melhor que todos me reprovem e Deus aplauda. É isso que a gente busca o aplauso de Deus. Nosso desafio de hoje é examinar o que está motivando nossas palavras e nossas ações para que possamos nos purificar dos pecados presentes nessas áreas. Consideremos, então, algumas questões ligadas às nossas atitudes. Eu vou classificar cada uma dessas questões com uma palavra e a gente vai, então, procurar entender onde essa palavra se aplica, né? A primeira palavra que eu quero destacar é a palavra mediocridade. E quando, depois de resistir muito, e eu já compartilhei isso com alguns irmãos, depois de resistir muito ao chamado de Deus, quando eu não tinha mais desculpa para apresentar, né? E eu disse, tudo bem, Senhor, então eu vou para o ministério, eu vou abraçar o chamado. A minha oração para Deus, dentre outras coisas, foi,
eu não quero viver um ministério medíocre. Porque eu nunca quis viver uma vida cristã medíocre. A gente precisa entender o que Deus espera de nós. E a gente precisa buscar com toda a nossa força estar exatamente onde Deus quer que a gente esteja. Então, quando eu falo sobre mediocridade, eu falo sobre falta de compromisso com Deus e com a obra de Deus. Vamos ler o texto de Apocalipse 3, verso 15 e 16, Apocalipse 3, verso 15 e 16. O texto diz assim: conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Essa foi a palavra de Jesus dirigida à igreja de Laodiceia. É muito fácil, meus irmãos, convencermos as pessoas ao nosso redor de que estamos fazendo o nosso melhor para Deus, de que há impedimentos reais para fazermos algo a mais para Deus. É muito fácil nós convencermos, até porque as pessoas não conhecem a nossa vida. Então, se eu deveria estar presente em um trabalho da igreja, deveria estar cooperando com o ministério da igreja, deveria estar auxiliando alguns irmãos num trabalho específico que está sendo feito, e eu simplesmente não apareço, eu mando uma mensagem, olha, eu não estou muito bem, ou então surgiu um imprevisto, quem é que pode julgar se isso é verdade ou é mentira? Quem é que pode julgar que aquele impedimento era um impedimento real, né? Ou se era apenas uma desculpa? Então, as pessoas ao nosso redor, elas não podem julgar isso. E eu digo que a gente nem deve tentar julgar, né? Quem julga com perfeição é Deus que conhece os corações. Então, se alguém disse alguma coisa, eu prefiro acreditar que é verdade. Se for mentira, é problema dele com Deus, não é? Eu vou acreditar que é verdade, eu vou dar o voto de confiança. Mas nós precisamos julgar a nós mesmos. Então, é muito fácil a gente convencer os outros, mas tudo isso pode estar escondendo uma vida morna, um coração sem motivação, onde não há fervor no serviço a Deus, uma atitude de indiferença para com os propósitos de Deus. Aquilo que a gente faz na obra de Deus tem como propósito glorificar a Deus e, portanto, o Deus que me alcançou, o Deus que me abençoou, que me transformou, o Deus que me salvou, Ele merece que eu esteja vivendo de modo a glorificar o nome dEle, mas aquilo que nós fazemos para a obra de Deus também comunica o seu evangelho àqueles que estão perdidos e que precisam ser salvos. Então, quando eu deixo de fazer algo que eu poderia fazer, eu não estou em uma posição neutra. Eu estou contribuindo para que o evangelho se desenvolva de forma mais lenta, que pessoas que deveriam estar sendo alcançadas hoje não sejam. Jesus diz assim, olha, aquele que comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim é contra mim. Então não tem um meio termo nisso aí. Se eu posso fazer alguma coisa e eu não faço, Tiago diz isso, né? Quem sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Então, eu não consigo, humanamente falando, eu não consigo andar a pleno vapor o tempo todo, né? A gente não consegue andar com um carro acelerado lá, né, 4.000, 5.000 rotações o tempo todo. Mas eu preciso estar dando o meu melhor para Deus o tempo todo. Eu preciso estar buscando a comunhão com Deus, viver uma vida íntegra, investir na obra de Deus o tempo todo. Somente com o reconhecimento sincero dessa situação, diante de Deus, o Senhor poderá mudar essa situação e transformar os nossos corações. Não é difícil convencer os outros, e muitas vezes nós mesmos nos convencemos de que não podemos, que não conseguimos ir além, que é só aquilo mesmo. Mas talvez possamos. Talvez estejamos fazendo não o máximo, estejamos fazendo o mínimo e tentando nos convencer disso. Então a gente precisa colocar isso diante de Deus. Passou o dia e eu não orei, eu não li a Bíblia.
Passou mais um dia, eu não orei, não li a Bíblia. Olha, talvez um dia, às vezes, o caos se instala naquele dia, e você chega ao final do dia, na hora que você vai deitar, cansado, depois conseguiu dar conta, organizar toda aquela bagunça do dia, e você diz, meu Deus, não consegui pegar a Bíblia hoje. Deus entende? Deus entende. Aí no dia seguinte você faz a mesma coisa, no outro dia faz a mesma coisa, passa uma semana sem ler a Bíblia. Não tem desculpa para isso, irmãos. Ainda mais hoje, falei domingo, né? A gente agora tem um aplicativo, tem a Bíblia no celular. Em qualquer lugar que você tiver, você pode ler. Não, mas está ruim de ler, esqueci meu óculos em casa. Não dá para ler. Tem um botãozinho ali, um negocinho, que você clica num microfone, e aí o aplicativo lê a Bíblia para você. Não tem desculpa. Nós vivemos um tempo em que, se a gente relaxa, olha, não tem como se justificar diante de Deus, né? É muito recurso para nos ajudar a caminhar, para a gente ficar parado. Então, eu preciso colocar essas questões diante de Deus. Em Ezequiel 36, verso 26, a Bíblia diz assim, também vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Essa promessa, meus irmãos, ela se cumpre com a vinda de Jesus, com a vinda do Espírito Santo. Quando nós cremos em Jesus como Salvador, e o Espírito Santo passa a habitar em nós, o nosso coração é transformado. Então, olha, eu estou com dificuldade de disciplinar alguma área da minha vida, eu preciso colocar isso diante de Deus. Eu preciso orar, preciso pedir ao Espírito Santo de Deus que habita em mim. A Bíblia diz que Deus opera em nós o querer e o efetuar. Então eu digo, Senhor, olha, o Senhor tem liberdade para operar em mim esse querer. Tira o meu sono, põe um incômodo no meu coração, né? Pastor Bill Hybels, que trabalha com essa capacitação de líderes por todo o mundo, ele escreveu um livro chamado Descontentamento Santo. Já citei esse livro algumas vezes aqui, né? E eu tenho pedido a Deus, Senhor, produz esse descontentamento santo no nosso coração. Se tem uma coisa que a gente deveria estar fazendo e a gente não está fazendo, produz esse descontentamento, aperta o nosso coração. Eu prefiro perder uma noite de sono, já perdi algumas, né? Perdi uma noite de sono angustiado com alguma coisa que precisava ser feita, e no dia seguinte ajustar a vida, do que passar uma vida na margem daquilo que Deus quer. A gente pode experimentar algo mais. Então vamos pedir a Deus que nos ajude. Então, não há vida cristã medíocre. A gente quer uma vida cristã intensa, uma vida cristã que alegre o coração de Deus e que produz os frutos em nós. Segunda palavra é a soberba. E aí eu quero ler 1 Pedro 5, verso 5. Semelhantemente, vós, os mais moços, sede sujeitos aos mais velhos, e cingi-vos todos de humildade uns para com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, nós estamos falando aqui sobre soberba. A soberba ou o orgulho é um pecado tão refinado que muitas vezes passa desapercebido. Mas ele é tão pecado e traz tanto prejuízo quanto qualquer outro. Esse pecado, que já é terrível, torna-se ainda pior quando se manifesta na vida espiritual, pois faz com que o crente se ache muito santo. Como é que está a sua vida espiritual? Pastor, eu me lembro de um pastor lá em Valença, estava corrompendo doutrinariamente a igreja, umas ideias muito loucas, né? E aí o secretário executivo da associação foi visitá-lo, conversar com ele, né? Ver o que estava acontecendo e tal, aconselhá-lo, ajudá-lo, né? Ver se a gente conseguia trazê-lo de volta, né? A busca primeira de ajudar. E aí, quando chegou lá, o pastor perguntou, pastor, o que está acontecendo, pastor? E ele disse, meu irmão, eu estou num nível espiritual muito acima de vocês. Eu tenho falado com anjos. Aí o secretário falou, bom, então, né, o que eu tenho para falar mais, né? O indivíduo está top das galáxias, né? Então, às vezes o crente, ele é seduzido por essa ideia.
ele começa a se achar tão santo, tão espiritual, tão acima dos outros, e aí ele não precisa crescer mais. Meu irmão, você não está vindo na escola bíblica, não, aquilo que o professor está ensinando lá, eu já sei tudo. Não, então vem dar aula. Não, né? Também não quero servir. Meu irmão, você tem faltado os cultos. Não, o que o pastor está pregando lá, eu já sei tudo. Já sei tudo. E aí eu não cresço. Não preciso mais crescer. Né? Eu já estou no alto, já, né? Quase um semideus. Estou assim, igualzinho a Jesus. E aí, além de não crescer, ainda é tentado a julgar os outros que, na sua ótica, estão abaixo do seu nível de santidade. Então, não, o que você está falando, só fala bobagem, né? Existem duas formas de interpretar uma situação, a minha e a errada. Então, se você não está interpretando igual a mim, você está errado. É essa a sedução da soberba. Que coisa terrível. Na verdade, a Bíblia diz que Deus é luz. Quanto mais perto de Deus a gente chega, mais essa luz ilumina a gente olha para Deus, enxerga a santidade de Deus, e quando a gente volta os olhos para nós, olha que visão terrível, porque eu enxergo os meus pecados. Quanto mais perto de Deus, mais indigno eu me sinto, e eu só posso estar ali por causa da graça de Deus. Então, quem se acha muito santo, na verdade não está perto, está longe, está nas trevas. Então, como é que nós estamos nos avaliando espiritualmente? Será que a gente tem se achado muito santo? Será que a gente está se achando muito bom? Deus só pode nos alcançar quando enxergamos e reconhecemos as nossas misérias. Eu só tomo remédio se eu reconhecer que eu estou doente. 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, o texto diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Para que Deus mova a mão na nossa vida, e Ele quer fazer isso, é preciso que nós nos humilhemos, oremos, busquemos a face de Deus, nos desviemos dos nossos pecados, reconheçamos a nossa fraqueza. Se eu não fizer isso, a mão de Deus não vai transformar a minha vida. Não porque Deus não queira, mas porque eu não permito. Deus não vai fazer nada na minha vida que eu não queira. Deus não vai promover o crescimento se eu acho que eu já cresci o suficiente. Deus não vai promover a minha santificação, o meu aperfeiçoamento, se eu acho que eu já estou santo demais. Então, a gente precisa olhar com esse olhar cuidadoso para a nossa vida, para identificarmos se a soberba não está se apresentando como um obstáculo, para que a gente chegue onde Deus quer que a gente chegue. Terceiro, arrogância e autopromoção. Eu sei que essas coisas não acontecem na igreja, mas a gente precisa pontuar, né? Então, Filipenses capítulo 2, versos 3 e 4, o texto diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não olhe cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Pecados dessa natureza, de arrogância e de autopromoção, levarão muitos a ouvir do Senhor Jesus aquela terrível declaração, né, que ele disse: quando o Filho do Homem vier, muitos chegarão diante dele e dirão: Senhor, em teu nome nós curamos, nós expelimos demônios, nós fizemos sinais e maravilhas. Ó Senhor, nós somos aquele grupo que está assim, um nível acima, né? A gente estava na batalha. E aí Jesus vai virar para essas pessoas e vai dizer: nunca vos conheci. Arrogância e autopromoção. Pois fazem a obra de Deus, mas não para alegrar o coração de Deus, não para promover a glória de Deus, mas para se colocarem acima dos outros. Eu me lembro, eu ainda era novo convertido, eu estava participando de um ensaio de um grupo vocal, e um dos membros do grupo vocal, um amigão, faleceu agora tem pouco tempo, e ele ali, né,
ensaiando o microfone na mão, ele virou para mim e falou assim: tem muita gente que vem para a igreja por causa disso aqui. Porque em outro lugar ele não teria oportunidade de estar com o microfone na mão e de estar fazendo as coisas na frente dos outros para que os outros aplaudam. É verdade isso? É verdade isso. Então, tem muitas pessoas que vêm para a igreja, que dedicam tempo ao trabalho da igreja, não por causa da glória de Deus, não com o desejo de abençoar aqueles que ouvem, não com o desejo de promover a salvação, mas para mostrar o seu talento, para serem aplaudidos. Acaba de cantar, uma salva de palmas para Jesus. No coração dele, quer o aplauso é para ele. Ele precisa ouvir aquele aplauso. Então, isso é terrível, irmãos. Enganam os homens, mas não enganam a Deus. O que me motiva a fazer o que eu faço? O que me motiva a sair de casa e vir para a igreja? O que me motiva a levantar cedo no domingo para vir participar da escola bíblica? O que me motiva a vir no ensaio para poder tocar aqui na frente? O que me motiva a participar de um trabalho evangelístico? O que me motiva a fazer essas coisas? A motivação é a glória de Deus, é expressar para Deus a minha gratidão por aquilo que Ele fez. A minha motivação é cooperar com o trabalho, porque eu acredito que aquilo que acontece aqui está edificando vidas, está fortalecendo a igreja, está promovendo o crescimento do reino de Deus. É isso mesmo. Há uma oração que ela é recorrente nos meus momentos devocionais. Eu digo: Senhor, não permita que eu faça as coisas na igreja pelo motivo errado. Porque o coração do homem é terrível, e a gente pode se deixar seduzir por esse desejo de receber o aplauso. Mas não é isso, não pode ser isso. Então, eu não posso julgar o coração do outro, mas eu preciso julgar o meu, para que eu possa ajustar. E se eu encontrar algum caminho tortuoso, eu preciso colocar isso diante de Deus. Então, o momento de oração, de confissão de pecado, é esse momento. É o momento de eu olhar para mim, e com sinceridade, porque Deus conhece. Eu posso não contar para ninguém, né? Confessar os pecados uns aos outros, confesso nada, né? Vou falar, vou entregar os meus podres. Então, não, mas Deus sabe. Então, na hora da minha oração para Deus, eu preciso ser sincero, para que Deus traga cura para mim. Se eu não for sincero, não há cura. Quarto e último, resistência em perdoar. Mateus 5, versos 44 e 45. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Amar quem nos ama é fácil, qualquer um faz. Mas a gente precisa amar quem nos faz mal. A gente precisa liberar perdão, mesmo que o outro não tenha vindo pedir perdão. Se alguém está vivendo uma íntima comunhão com Deus, isso significa que ele tem plena consciência das suas misérias e do imenso amor de Deus. Porque se eu não tiver essa consciência, eu não tenho intimidade com Deus. A intimidade vem exatamente dessa consciência, dessa gratidão. Quem assim está sempre disposto a perdoar. Eu peco o tempo todo, mas Deus me perdoa. Deus me chama para perto dEle. E eu estou vivendo essa íntima comunhão com Ele, mesmo sabendo quão mal eu sou, né? Quantos pensamentos ruins passam pela minha cabeça, quantas vezes eu falho, mas Deus está me acolhendo, está me perdoando. Então, quem vive essa dinâmica profunda com Deus, está pronto a perdoar. Muitos, porém, fazem questão de manter uma listinha de queixas contra amigos e familiares e não se permite fazer o bem a essas pessoas porque julga que elas não merecem. Ajudar o fulano? Ele não merece. Né? Já ouvi crentes dizendo isso. Pastor, vou ajudar? Irmão, né? Eu acredito que eu vou para o céu com ele. Né? Quando chegar no céu, aí resolve. Mas aqui
Aqui não, eu olho, está sentado lá de lá, eu sento lá de cá. Que coisa terrível, meus irmãos. É deliberadamente caminhar na contramão da vontade de Deus. Uma coisa é eu tropeçar, a outra coisa é eu me cair. Nesse dia a gente já brincou, né? O filho da Alessandra, né? Como é que é o nome dele? O Pedro. O Pedro, lá na granja lá do irmão Messias, da irmã Ângela, ele estava brincando lá, andando na beirada da piscina, lá para lá, lá para cá. Aí, daqui a pouco, ele se caiu na piscina, né? Então, a água estava atraente, né? Tem crente que se cai no pecado, né? Não, isso não pode. Eu preciso escolher fazer a vontade de Deus. Eu preciso escolher caminhar na direção certa. Guardar essa listinha de pecado, né? Escolher não cuidar do outro, não é o que Deus espera dos seus filhos. Mateus 6, versos 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Irmãos, nós não temos condição de perdoar na proporção que Deus perdoa. Mas nós precisamos estar comprometidos em caminhar nessa direção. Então, Deus, quando olha para nós, eu não me canso de dizer isso, Deus, quando olha para nós, Ele não busca a perfeição, porque Ele sabe que não vai encontrar. Mas Ele busca um coração comprometido em buscar a vontade dEle. Isso Deus busca. Então, Ele precisa, quando olha para mim, Ele precisa encontrar em mim esse coração. Senhor, me ajude a perdoar. A pessoa fez um mal, me magoou, meu coração está doendo, Senhor. Né? A minha humanidade me propõe pegar um tijolo e jogar nele. Mas é a tua vontade que prevalece, não a minha. Então, Senhor, me ajude a perdoar, me ajude a amar, produz isso em mim. Quando nós oramos por alguém que nos fez mal, nós já estamos abrindo o nosso coração para que Deus nos cure. Então, precisa fazer isso. A gente precisa reconhecer onde estão as nossas falhas e a gente precisa colocar isso diante de Deus. Resistir ao propósito de Deus é uma atitude de pecado. Se Deus quer que você caminhe numa direção e você está insistindo em caminhar em outra, expressões como, eu sou assim mesmo, né? Ou esse é o meu jeito, eu não consigo mudar. Irmãos, a gente precisa mudar essa frase, ou a gente muda a atitude, ou pelo menos muda a frase. Esse negócio de dizer eu não consigo, não. O apóstolo Paulo diz assim, posso todas as coisas. É isso. Então, como assim eu não consigo? Não, eu não conseguia antes eu estava morto nos meus delitos e pecados. Agora eu estou vivo em Cristo Jesus, eu fui vivificado. Eu sou nova criação de Deus. Então, como assim eu não consigo? Pode dar trabalho, mas que eu consigo. E vale a pena todo o esforço para poder celebrar esse Deus que me amou e que me salvou. Então, eu preciso caminhar na direção. Para onde é, Senhor? A pergunta é essa, né? Deus manda a gente pular, a gente não questiona, a gente só pergunta a Ele, a que altura, Senhor? Deus manda a gente caminhar, e a gente não questiona, a gente só pergunta, a que velocidade, Senhor? Em que direção? É isso, porque Deus é Senhor da nossa vida, a gente precisa entender isso, colocar isso em prática. Deus só poderá mudar a nossa vida, se a gente dispor o coração para Ele. Senhor, para onde é? Então me ajuda, eu estou sem força, Deus vai te dar força. Senhor, eu estou confuso, Deus vai esclarecer. Deus só não vai obrigar você a fazer aquilo que você não quer. 2 Coríntios 5, verso 17, pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E o crente tem o poder de Deus operando em seu favor para poder vencer os seus obstáculos. Filipenses 4, verso 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quantas coisas nós vimos aqui que se manifestam como pecado em nossa vida, pecado de atitude e que a gente precisa mudar em nós. Quantas outras atitudes poderiam ainda ser citadas? Talvez eu esteja falando aqui, você esteja pensando em alguma coisa muito específica da sua vida, que não passou pela minha cabeça, mas que é uma dificuldade sua. Precisa colocar isso diante de Deus.
A gente não é perfeito. E a gente não precisa vender essa propaganda de perfeição para os outros. Mas a gente precisa estar comprometido em melhorar. Eu posso ser melhor. Eu posso ser um melhor crente. Eu posso ser o melhor pastor. Eu posso ser o melhor pai. Eu posso ser o melhor esposo. Eu posso ser melhor. Em Deus eu posso ser melhor. E eu preciso estar comprometido com isso. Então, que Deus nos ajude a identificarmos e confessarmos a Deus esses obstáculos que se colocam na nossa vida, entre nós, aquilo que Deus espera de nós, para que a gente possa crescer. Eu estou vivendo essa expectativa. A gente ainda está longe daquilo que Deus quer, mas a gente já tem visto a mão de Deus operando no nosso meio, na nossa vida, na nossa igreja. Cada passo que a gente der na direção dele, mais a gente vai ver a mão de Deus operando, mais resultados, mais alegria, mais vidas transformadas. Então, permita que Deus encha o seu coração dessa expectativa. Senhor, eu vou fazer um pouco mais, eu vou me ajustar um pouco mais, vou me santificar um pouco mais, eu vou sacrificar algumas coisas que eu gosto, mas que estão disputando lugar com o Senhor. Eu vou sacrificar essas coisas, eu vou caminhar um pouco mais perto do Senhor, porque eu quero ver o que tem do outro lado, né? A gente está caminhando, tem uma curva ali, né? Eu preciso caminhar até lá para ver o que tem do outro lado. A gente precisa fazer isso, cada passo que a gente dá, a gente consegue enxergar algo novo de Deus, e a gente vê Deus operando algo novo em nós. Então, eu sou espiritualmente curioso, eu quero conhecer mais de Deus, eu quero ver o que Deus tem para fazer em mim e através de mim. Meu desejo é que esse mesmo sentimento esteja preenchendo e transbordando o coração dos irmãos. Amém? Coloque-se de pé, vamos orar ao Senhor. Santo Deus e Pai que está nos céus, como é bom, Senhor, sentir esse desejo de crescer. Como é bom, Senhor, sair do conceitual e caminhar nesse experimental, nessa intimidade. Como é bom abrir os olhos e criar a expectativa de ver aquilo que o Senhor vai fazer. A gente quer isso, Senhor. Então, ajuda-nos a caminhar assim. Talvez a nossa vida devocional ainda esteja muito aquém daquilo que o Senhor espera. A gente quer melhorar, Senhor. A gente quer fazer isso melhor, a gente quer chegar mais perto. Então, ó Deus, opera em nós o querer, porque a gente sabe que vai ter que tirar alguma coisa da nossa vida. Para que a gente chegue onde o Senhor quer, alguma coisa tem que sair. A gente tem que fazer algum sacrifício. Então, ajuda-nos, Senhor Deus, a querermos mais isso. Para que a gente tenha coragem de tirar o que tem que ser tirado, que a gente tenha coragem de sacrificar o que precisa ser sacrificado, entendendo que vale a pena. Conduza-nos nessa caminhada, Pai. Fortaleça a Tua igreja. E, fortalecendo a Tua igreja nessa caminhada de crescimento espiritual, surpreenda-nos com aquilo que o Senhor fará no nosso meio, através de nós, em nós, para a glória do Teu nome e para o crescimento da Tua igreja, para a salvação de almas. Ajuda-nos a vivermos tudo isso. Ajuda-nos a desejarmos tudo isso. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o nosso Deus com mais uma canção.